Glória a Deus, aleluia. Mais um culto fogaréu na presença do Senhor, amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí comigo nessa noite. Lá no Antigo Testamento, Números, capítulo 13. Nós vamos estar lendo alguns versículos aleatórios. E o Senhor vai falar em nossos corações nessa noite, amém? A gente ora, fala, Senhor, o que a igreja precisa, o que eu preciso, né? A gente está sempre buscando assim da parte do Senhor. E essa foi a palavra que o Senhor ministrou no meu coração para estar compartilhando com a igreja nessa noite, de forma bem sucinta, bem breve, porque Jesus já tem falado em nosso meio, amém? No capítulo 13 de Números, no verso 1, vai dizer assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Verso 18. E vede a terra, aqui é o que eles estão recebendo de orientação de Moisés para que eles possam trazer a notícia. Então Moisés vai pedir para eles irem. E qual é a ordenança? Vede a terra e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e como é a terra em que habita, se boa ou má, e quais são as cidades em que eles habitam, se em arraiais ou em fortalezas. Os irmãos me perdoem que eu estou um pouquinho gripada, aí vai dar uma tossezinha. Também, como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não. Esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Aí o 23 vai dizer assim: depois foram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma vara, como também romães e figos. 26. E caminharam e voltaram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. Vamos ler o 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Somente até aqui. Amém? Vou ler somente até aqui, irmãos, para adiantar. Queridos, nós estamos falando aqui acerca de Números, capítulo 13. Vamos falar também um pouquinho do 14, que vai falar sobre a rebelião do povo. E de que povo nós estamos falando aqui nesse momento? Nós estamos falando do povo de Deus, que ficou cativo no Egito por 430 anos. Né? Deus permitiu
que eles ficassem cativos no Egito por 430 anos. E ali, durante 400 anos, eles vão viver um período de escravidão. Quando eles foram levados cativos para o Egito, eles já não chegaram lá vivendo uma vida de escravidão, porque nós sabemos que José ele era governador do Egito. Então, o povo, nesse momento, não está vivendo um período de escravidão. Após a morte de José e após a mudança de Faraó entra um novo Faraó para governar o Egito. E esse Faraó ele começa a ficar preocupado com a proporção que tinha o povo de Deus. Então ele tinha uma preocupação daquele povo se juntar com outros povos, se rebelar contra ele e tentar prejudicar, né, ali o povo do Egito e tentar tomar a cidade, tentar tomar o governo. Então a gente observa que Faraó vai usar de uma estratégia. Eles vão se tornar meus escravos. E ali, né, determinado momento, eles passam a ser escravizados no Egito. E vai chegar o tempo em que o Senhor ele vai trazer a libertação para o povo, que é justamente esse tempo que nós estamos lendo aqui em Números 13. O Senhor ele traz a libertação para o povo, ele tira o povo daquela escravidão e ele traz uma promessa para aquele povo, né, que vai levar eles para uma terra a qual ele havia prometido e que essa terra seria uma terra que manava leite e mel, ou seja, uma terra frutífera, uma terra onde eles poderiam ali agora viver suas vidas de forma sem escravidão. Agora eles são livres e Deus assim tinha feito essa promessa. Só que antes deles chegarem até Canaã, a terra prometida, o Senhor vai usar de uma estratégia. Que estratégia é essa? Ele vai falar, Moisés, manda os espias ir lá e dá uma olhadinha, observar como é a terra, que eu te darei. Ou seja, já era garantia do povo que aquela terra seria deles. Vocês só vão observar aquilo que já é teu. E o povo sai para observar. O povo não, os 12 espias, eles saem para observar. E aqui nós lemos que Moisés, ele vai dar uma ordem, olha, vê se a terra é boa, vê se as pessoas que habitam nelas são pessoas boas, vê se são pessoas fortes, vê quem está por ali, vê se tem plantio naquela terra, dá uma observada, se possível for, traz algum fruto de lá para que nós possamos observar, né, e poder desfrutar daquilo que o Senhor vai nos entregar. E assim eles fazem. Eles vão, eles observam a terra e faz tudo o que lhe foi ordenado e volta trazendo notícias. Olha, Moisés, a terra é boa. Aí essa parte eu vou ler. 27. Encontraram-lhe e disseram, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o seu fruto. Ou seja, era uma terra que eles iam ser muito bem-sucedidos. Era uma terra que eles não poderiam se preocupar, porque ela já tinha lido os seus frutos. Então, eles iam dar o quê? Continuidade naquilo que já estava pronto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus
habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então aqui, os 12 espias, eles estão em acordo de tudo que eles observaram. Até o momento, está tudo certo. Eles estão passando a visão de tudo que eles viram, de tudo que eles observaram, de forma correta para Moisés e para o povo. Porque não só Moisés estava aguardando notícia, mas o povo estava aguardando notícias. E aí, Caleb vai dizer assim: então, Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e a possuiremos por herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Ou seja, já estava tendo um burburinho. Por quê? Porque eles falaram, ó, tem jebuseus, tem amorreus, tem midianitas, tem o povo, tem os anaquins, que são os gigantes, tem o povo que é contra o povo de Deus. Então, eles falaram dos pontos positivos e também entregaram os pontos negativos. Só que eles entregam o ponto negativo, mas Caleb vai dizer, não, tem tudo isso lá, mas a terra é nossa, nos garantiu o Senhor. E aí vai dizer o 31, porém, os homens que com ele subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E aí começa o problema. E aí começa a confusão. Porque até certo ponto eles estão concordando. Agora, quando se diz que eles podem ir, eles podem conquistar e eles vão ser vencedores, começa a situação difícil. E por que a situação se torna difícil? Porque uns concordam, não, nós vamos ser vencedores, e outros dizem, não, nós não seremos. Dependia aqui do ponto de vista de cada um. E o povo começa a se rebelar contra Moisés, contra Josué, contra Arão, contra Caleb. Eles começam a murmurar, eles começam a reclamar. A Bíblia vai dizer que eles passam a noite toda chorando, reclamando, murmurando. Por quê, irmãos? Porque desses 12 espias, 10 não conseguiram contemplar com os olhos da fé. E sabe o que mais assim, deixa a gente a pensar? É que todo esse povo aqui recebeu maná. Deus não deixou com que as roupas deles se acabassem. Esse povo aqui, eles foram libertos do Egito. Eles viram as 10 pragas. Eles contemplam tudo que o Senhor fez usando a natureza. Irmãos, eles estão vivenciando e experimentando de milagres, Ítalo, extraordinário. E eles vão aqui dizer, não podemos ir contra eles. Então, são pessoas que experimentaram do extraordinário de Deus, mas ainda assim não conseguem ter fé naquele que pode todas as coisas. A diferença desses espias para Josué e Caleb é que Josué e Caleb conseguem olhar com os olhos da fé. E eles não. Eles não conseguem, eles conseguem enxergar os problemas que tem na terra. Eles enxergam os adversários que estão ali, mas eles não conseguem enxergar o Deus a qual eles serviam. E isso tem uma consequência. Isso tem uma consequência. Não acreditar, não confiar no Senhor,
Isso tem uma consequência muito grande, igreja. E nós precisamos tomar esse cuidado para não seguir o mesmo caminho. Porque nós vamos encontrar um povo aqui murmurador. O povo aqui só sabe murmurar, já viu? Aquela pessoa que ela até serve a Jesus, ela até está na igreja, ela até faz tudo certinho, mas da boca dela não sai nada de bom. Já viu aquela pessoa que é até difícil você passar um tempo com ela? Porque você vai falar, mas tá assim, mas nada tá bom. Às vezes você compartilha de uma dificuldade e ela coloca 10 dela. Ela serve a Jesus, mas nada na vida dela tá bom. Eu costumo dizer para Carlos que são pessoas que não têm contentamento. Pessoas que têm tudo. O Senhor, Ele deu tudo. Talvez Ele não deu tudo que a pessoa queria, mas deu tudo que ela precisa, sabe? E mesmo assim ela não consegue avançar. Ela não consegue ter contentamento no Senhor. Irmãos, isso não agrada a Deus. Os murmuradores não herdarão a terra. Eles não herdaram. Sabe por que, como que eles não herdaram? Porque aqui eles vão se levantar contra os homens de Deus. Moisés e Arão vão clamar, vão colocar seu rosto no pó. Josué e Caleb vão rasgar as suas vestes, porque eles estão decepcionados com aquele povo. E aí o Senhor vai dizer, Irmãos, pensa bem no que nós acabamos de analisar aqui. O povo, por conta disso, viveu 40 anos no deserto. Foi a partir daqui que eles começaram a viver 40 anos no deserto. A terra estava do lado deles. A terra estava pertinho. Sabe, era caminho de dias para chegar lá. Só que Deus não deixou. Deus não deixou. Deus falou, olha, vocês até receberam a notícia boa, terra mana, leite e mel. Mas por que vocês estão murmurando? Porque vocês estão falando, era melhor ter ficado no Egito. Poxa, para que nos tirou de lá? Era melhor ter morrido no Egito. Poxa, você vai levar a nossa família, os nossos filhos para essa terra? Para serem presos ali? Não, eu não aceito isso. Não quero, não concordo. Aí o Senhor vai dizer, então vamos fazer o seguinte. Vocês estão murmurando? A vontade de Deus era de exterminar, mas aí Moisés vai lá e ora e pede ao Senhor para ter graça e misericórdia. Vocês não vão entrar. Vocês não vão entrar na terra. Quem vai entrar na terra? Josué, Caleb e os filhos desses que murmuraram. O Senhor falou, vocês não vão entrar, mas os filhos de vocês que vocês estão dizendo que eu vou dar por presa para eles, eles vão entrar. Mas vocês não vão entrar. Então aqui houve uma consequência por não confiar, por não acreditar. Houve uma consequência pelas murmurações. Houve uma consequência porque a congregação, o povo, se levantou em rebelião contra Deus. Contra aquilo que o Senhor tinha dito que ia fazer. Então houve consequência. E nós, como igreja, precisamos ter esse cuidado. Sabe por quê? Porque murmuradores tem a todo lado. Sempre terão aqueles que vai estar à nossa volta. E nós precisamos tomar cuidado, igreja, com aquilo com que a gente compartilha. Precisamos tomar cuidado. Sabe por quê? Porque a murmuração, ela contamina. E se você não tomar cuidado, daqui a pouco a gente está igualzinho.
Daqui a pouco você está também, mas minha vida é isso. Mas também, né, olha só como é que eu estou vivendo. Mas aquilo que eu tanto queria, eu também não alcancei. Nós precisamos tomar cuidado. Porque senão nós seremos contaminados por esses murmuradores. Né, Manu? Talvez você vai dizer assim, você vai compartilhar um sonho e o murmurador, ele até concorda. Ir para a África é muito legal. Ir lá, evangelizar, ou fazer um passeio que não seja um passeio missionário, mas que seja um momento de lazer. Eu quero visitar Noronha, poxa, é muito legal, mas não é para você. Sempre vai ter aqueles murmuradores, aqueles que não concordam, aqueles que não conseguem ter a mesma visão, o nível de fé que você tem. Então nós precisamos tomar esse cuidado, para que o nosso nível de fé, ele não venha cair, mas ele venha estar sempre no nível acima. Não que você precisa ser melhor do que ninguém, não, mas porque você conhece o Deus a quem você serve. Você sabe o que ele te prometeu. E às vezes nós vamos compartilhar de coisas e de situações que as pessoas não vão concordar com você. É verdade, esse passeio é show de bola, mas não é para você, é para fulano, porque você não tem condição para isso. Mas eu quero estudar, eu quero ser um advogado. Mas será que você vai conseguir? Você trabalha, é um assalariado, então sempre vai ter alguém no teu caminho tentando paralisar a promessa de Deus. Tentando fazer com que você não alcance a terra que mana leite e mel. E a terra que mana leite e mel, ela está disponível. Ela é acessível a todos nós. Sabe o que acontece, igreja? É que às vezes nós só conseguimos olhar para os gigantes. Nós conseguimos olhar para os filisteus, nós conseguimos olhar para os amorreus, nós conseguimos olhar para os heteus, nós conseguimos olhar para os jebuseus, mas nós não conseguimos olhar para o Deus que é possível, que faz o impossível na nossa vida acontecer. Não vai ser fácil chegar, mas você vai chegar. Aleluia! Porque Ele vai te levar. E olha que interessante que o Senhor, Ele mostra o obstáculo. Ele precisava mostrar, irmãos? Ele só precisava dizer, olha, vai. Vai porque a terra é logo ali, está pertinho. Mas o Senhor permite com que eles avistam a terra, com que eles tragam as notícias. Eles trazem fruto da terra. Mas o povo continua incrédulo. O povo não consegue entender o Deus que serve. O povo não consegue entender o Deus do impossível. O povo está sempre insatisfeito. Não consegue ter contentamento naquilo que o Senhor já te deu. E quantas vezes nós estamos assim, irmãos? Quantas vezes nós paramos para reclamar, para murmurar? Quantas coisas nós colocamos e falamos, poxa, mas... né? Podia ser assim, podia ser assim. Só que quando nós olhamos para trás, da onde o Senhor te tirou? Olha onde você está hoje. Olha a sua casa, a sua família, a estrutura que você vive. Talvez, irmãos, não seja algo assim de tanta bonança para você fazer o que quiser, mas você está muito melhor hoje do que ontem. Quando nós olhamos para trás e vemos o que nós já experimentamos, quantas vezes nós oramos para chegarmos no nível a qual nós estamos hoje? Quantas vezes? Você orou para poder estar na igreja, você orou para Deus restaurar a sua família, você orou pela porta de emprego a qual você está hoje, você orou pelo seu estudo. Quantas vezes, irmãos?
Quantas vezes pessoas aqui já orou para ter o básico dentro de casa? Sabe por quê? Porque antes nem o básico tinha. E hoje você tem o básico e não consegue ter contentamento no básico. A gente só consegue dizer, pô, mas hoje eu só tenho isso. Não consegui comprar aquilo. Não consegui conquistar. Quando nós estávamos hoje na casa da tia do Carlos, que alegria que aquela mulher estava. Que alegria. Porque ela está há 20 anos tentando colocar um azulejo na cozinha. E, irmãos, eu já frequentei muito a casa dela. Eu nunca vi ela reclamando porque a cozinha dela era sem azulejo, era parede de chapisco. Nunca vi ela reclamando. Eu nunca vi ela reclamando porque ela não tinha uma bancada bonita, igual está lá hoje, para ela desfrutar. Irmão, nem está tudo pronto, ainda tem coisa para fazer. E ela está numa alegria radiante. Olha, meu azulejo, que bonito, 3D. Olha a minha bancada, Michele, o marido dela que fez. Que alegria, olha a minha bancada. Para muitos, irmão, não é nada. Lembrei até da Jéssica. Para muitos não é nada. Mas a alegria dela de ter aquela bancada, de ter aquela parede azulejada, tudo branquinho, tudo bonito, organizado. Então ela hoje está vivendo o resultado de 20 anos de oração. Que talvez para alguém aqui possa ser algo simples. Uma casa pequena, metro quadrado pequeno. Mas lutou por aquilo. Chegou a Canaã na vida dela, irmãos. Chegou. E eu sou casada há 21 anos com o Carlos, nunca vi aquela mulher reclamando das coisas. Missionária, faz a obra de Deus. Vai para tudo quanto é canto de roça, fazendo a obra, pregando o evangelho, levando alimento, levando roupa. Pessoas simples. E aí a gente consegue observar que Deus, irmãos,